Bom, agora aquele momento, né? Que todos em casa gostam, já prepararam as tacinhas, já? Pois é, hora dos bons vinhos, né? Com o editor de vinhos aqui do portal As Boas Coisas da Vida, Irineu Guarnier Filho. Irineu, que história é essa que tu vais falar de podridão nobre? Pois boa noite. Boa noite, Regina. Às vezes o pessoal ouve falar isso, fica meio intrigado. Ah, mas então esse vinho está estragado. Não entendi direito esse negócio de podridão nobre, mas vamos lá. Na verdade, isso é um fungo que ataca algumas vinhas, alguns vinhedos, em regiões muito específicas, assim como, por exemplo, em alguns vinhedos de Bordeaux, onde se fazem alguns sauternes, vinhos de sobremesa fantásticos, e é um fungo que dá em regiões mais úmidas, onde tem muita neblina, muita umidade. Ele ataca a baga da uva, e geralmente aquela uva que fica mais tempo no vinhedo, que não é colhida ainda no auge do verão, e ele vai sugando, ele vai retirando a água da baga, e ele vai retirando, ela vai secando, vai murchando, vai ficando como que uma uva pacificada, uma passa. E o que acontece? Se você retira a água, você concentra os açúcares, o verdadeiro sabor daquela uva, né? Então, quando você faz um vinho com isso, ele fica um vinho doce, licoroso, um vinho espetacular. Por isso eu brinquei contigo, mas essa garrafinha não está meio pequena, hein, Irineu? Exatamente, as garrafas de vinhos botritizados, o nome desse fungo é Botrytis cinerea, né? Então a gente fala que os vinhos são botritizados, né? Os vinhos botritizados, de um modo geral, eles têm essa coisa assim, como a produção é muito pequena, porque são poucas uvas que são que você consegue colher num vinhedo atacado pela botritis, então realmente as garrafas são bem menores, aí no caso... porque tu disseste também que ele tem mais um gosto adocicado, é como quase um licor, assim. É quase um licor, né? 375 ml, mais ou menos, é o que tem as garrafas, ao contrário das tradicionais, que são de 700 ml, ou seja, é a metade de uma garrafa normal de vinho. Este vinho é um vinho sul-africano, Nederburg, e ele é um vinho de colheita tardia. Então, isso acontece muito com vinhedos que ficam onde as uvas ficam mais tempo no vinhedo. Esse aqui, por exemplo, a uva não é colhida no auge do verão, ela vai ser colhida bem mais tarde, quando ela já começou a murchar, perder água e concentrar açúcares e substâncias próprias da uva. Seria como o caso aqui, por exemplo, na Serra Gaúcha, se começa a colher em janeiro, fevereiro, se vai até março colhendo. Seria como colher lá por junho, né? Deixar até junho na parreira, Mas tu diz que daí nessas ocasiões muitos se perdem, aliás. Assim, aí acontecem vários problemas, né? Como o tempo já não está mais bom para a videira, as folhas já estão caindo no outono, já chegou o inverno, acontecem geadas, na Europa é muito comum neve, então, quer dizer, é mais difícil colher, muito difícil colher essas uvas. Os pássaros atacam e comem, nessa época tem menos alimento, eles comem também, então é uma luta você conseguir fazer um vinho de colheita tardia, um late harvest, né? Então, geralmente por isso as garrafinhas são menores. São pequenininhas. E também porque se bebe menos, né? Eu já ia te perguntar isso, não por beber menos, mas em que circunstâncias daí se bebe esse vinho? Esse vinho, assim, ele é muito bom para acompanhar sobremesas, por exemplo. Os vinhos de colheita tardia são ótimos para sobremesas, porque eles são doces, mas não são enjoativos. Eles têm um mel, um toque de mel, então, assim, ele acompanha muito bem uma sobremesa, um sorvete, sobremesa de frutas. Queijos, eles acompanham muito bem esses queijos de veios azuis, aqueles tipo gorgonzola, queijos que tem muito sal, ele faz um contraste muito bom, uma harmonização. Pois é, eu ia perguntar isso, porque me parece que com doce, ele já sendo doce, é esquisito a gente perguntar se dá para tomar com doce. Pode às vezes acontecer isso, a pessoa achar que fica muito doce. Mas também se você toma um vinho mais seco, eu fiz uma experiência desses dias com um moscatel seco, um moscatel que não é doce, argentino. Até eu vou trazer aqui uma hora para você provar, que é importado pela Porto a Porto. E eu fiz uma experiência com um doce bastante doce e ele não ficou muito bom, sabe? Porque ele fica amargo. Então, assim, às vezes para enfrentar um doce muito doce, é preciso um vinho mais doce também. O queijo eu achei bárbara, por exemplo. Mas com o queijo é sensacional. Se faz também com
com alguns patês, foie gras, se faz isso é uma harmonização fantástica, assim, vinho de colheita tardia com queijos fortes, assim, salgados, com patês, né? E como é que ele é? Bom, vamos servir. Vamos saber que a gente aliás, eu consegue te perguntar isso também, seria nesse tipo de taça que ele seria servido? Não. Nós aqui vamos usar porque a gente tem essas taças. Que é a nossa taça padrão. Na verdade, ele deveria ser servido numa taça. Olha que cor linda, né? Que muito reflete. lindo. Ele deveria ser servido numa taça menor, pequena, né? Existem umas tacinhas muito bonitas, tipo taças de aperitivo, assim, para esse tipo de vinho. Repara na cor. Não, eu vou te dizer que o aroma eu já senti, nem chegou em mim, eu já senti. E você vai sentir exatamente isso, Regina, um aroma de mel, flor de laranjeira, casca de laranja, aquela coisa mais cítrica, né? Ele não é um vinho que ele não vai ter uma acidez pronunciada, provavelmente acidez. E ele é tão assim encorpado, por exemplo, quanto um licor, ou é bem menos? Não, aí que tá, ele não tem a quantidade de álcool. Esse aqui tem apenas 10% de álcool. Então, assim, é um vinho de colheita tardia. Licor tem quanto, mais ou menos? Os licores têm bem mais, varia muito, mas tem mais. Ele não tem muito álcool, mas ele tem corpo. Olha eu faceira, que eu tô conseguindo. Ele tem uma estrutura linda. Que maravilha. Os vinhos de colheita tardias podem ser botritizados ou não, né? Por exemplo, Sauternes, que é de Bordeaux, é um vinho botritizado, famoso, mais famoso do mundo. Chateau d'Yquem, alguns grandes nomes, né? Mas, assim, eles são sempre vinhos maravilhosos. E com sobremesa. Outra coisa também, você perguntou quando se bebe. Se bebe com sobremesa, mas também pode se beber só ele. Como um aperitivo, eles também são chamados de vinhos de meditação. Você está lendo, está assistindo um filme, põe uma tacinha. O Lúcio Brancato está perguntando se funciona como digestivo também. Também. Eles funcionam muito bem, assim, depois de uma refeição, mesmo que não seja com a sobremesa, entende? Ou você está lendo, vendo um filme, Lúcio, está ouvindo uma música, o Lúcio que é um grande conhecedor de música. E estava dizendo que não se importa nem um pouquinho que o vinho esteja podre. Não, essa é a podridão nobre, ela é fantástica, ela é muito boa, ela é muito procurada. Pouquíssimos vinhos no mundo... É bem essa podridão procurada, né? Procurada. Pouquíssimos vinhos no mundo conseguem fazer com esse tipo de podridão natural, de fungo, né? Vamos sentir... No nariz a gente sente muito aqui mel, né? A primeira coisa que grita, primeiro aroma, um pouquinho de casca de laranja, Olha, eles estão impressionados como eu giro bem o copo, porque o vinho é mais denso. Experimenta isso no palato. É uma coisa assim... Gente, mas é bem diferente. Mas é delicioso, né? Eles veem que ele não tem muita acidez, a acidez é baixa. Ainda tem alguma acidez. É bem docinho, né? E ele tem um açúcar muito bom, não é aquele doce enjoativo. Não, ele não é pesado, né? Ele exatamente. É um açúcar são uvas francesas, são uvas, né? Chenin Blanc, que vai muito bem é uma branca que vai muito bem na África do Sul, uma uva branca que é cultivada lá. Muscat de Frontignan também tem um pouco de moscato aqui, que dá esse toque mais cítrico, né? A gente sente alguma coisa de laranja, de casca de laranja. Uma cor que não precisa dizer, né? Uma cor que todo mundo está vendo, uma cor espetacular. Fica linda mesmo, né? E ele fica muito tempo na boca depois que a gente engole. Para impressionar, né, Irineu? Sim, Imagina vai impressionar uma namorada nova, tu vem com essa bebida linda, diferente, colorida. Porque a cor já tem o primeiro encanto, né? Depois vem o aroma. O aroma fica cada vez melhor. Muito bom. E em boca ele é muito agradável, muito macio, muito aveludado. Não deve ser bebido, ele deve ser bebido a uma temperatura um pouco mais alta, assim. O legal é resfriar um pouco ele. O nosso já esquentou um pouquinho, ficou um tempo mas as ali. semanas ainda estão calor, né? Ainda tá calorzinho de dia. Mas o legal é beber ele mais resfriado, deixar ele um pouquinho na geladeira, porque a temperatura mais alta, mais baixa, ela quebra um pouco o açúcar, né? Aquela sensação que às vezes... Tira um pouco da característica dele. E deixa ele, digamos assim, mais agradável. Ele não fica enjoativo, ele fica muito agradável. Bom, nós vamos então experimentar mais um bolinho. Não, que a Hilda já cortou o nosso lance aqui.
Ele disse, vou falar a noite inteira, não vamos não. Não, poderíamos, né? Porque esse vinho... Mas o Pretinho gastou todo o tempo. O Pretinho, vou te contar, olha, o Pi acabou com tudo hoje. Não, é o seguinte, então nós vamos tomar mais um pouquinho aqui, vamos degustar mais um pouquinho. Você não sai daí, que a gente já volta. E vai ter dança aqui no Tudo Mais. Você já bebeu aqui com o Irineu? Fala, Irineu. Eu só queria dizer o seguinte, que o pessoal sempre me pergunta. Preço, em torno de R$100, é importado pela Porto a Porto, importadora brasileira, e está nessa faixa aí dos R$100 a R$110 para o consumidor. Então é um preço ainda bem razoável para um vinho que é produzido em quantidades tão pequenas. E tão diferente, é uma raridade. Exatamente. Tá bem, a gente já volta.